Fala pessoal, professor Vanilson aqui. Hoje nós vamos fazer um vídeo relacionado à situação do Neymar. Hoje é dia de convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo 2026 e não se sabe ainda, não se tem notícia, não se tem o fato de que ele vai ou não vai para a Copa. Então o vídeo de hoje é sobre se o Neymar vai para a Copa e eu vou trazer aqui o que a mídia não quer que você saiba sobre isso. Mas as ciências do esporte, ela te revela sobre os porquês de ir ou não ir para a Copa, os porquês do Neymar ir ou não ir para a Copa. Antes de mais nada, eu peço que vocês deixem o like, que vocês se inscrevam no canal, que deixem o seu comentário aqui sobre essa situação e sobre aquilo que eu vou trazer aqui. Eu vou trazer aqui fatos científicos. Esse vídeo não é relacionado à minha opinião sobre o Neymar. Eu fiz uma pesquisa aí de mais de um mês de dados, de levantamentos de sites onde se tem bioestatísticas do futebol. Eu sou cientista, eu sou bioestatístico na área da educação física e do esporte, e eu busquei muitas fontes, muitos dados sobre isso. Inclusive eu vou mostrar as fontes desse vídeo agora, para que vocês não achem que eu tirei isso da minha cabeça, tá? Nós fizemos esse estudo aqui baseado em estudos científicos, artigos científicos de performance no futebol, tá? Então tem vários estudos e várias evidências, todas em inglês, elas estão aqui. Depois eu até posso deixar aqui nos comentários esses estudos aqui para que vocês possam acessar, traduzir e fazer a leitura, tá bom? Bom, primeiro ponto é que nós temos que entender os contextos, tá? E eu trouxe essa imagem aqui porque o contexto do futebol brasileiro é totalmente diferente do contexto do futebol na Europa. No Brasil, o futebol ele é mais cadenciado e logo os atletas eles têm mais tempo para respirar, né? Eles correm um pouco menos. Ah, Vanilson, está inventando isso? Não estou inventando, tem dados sobre isso, tá? E na Europa, a intensidade e o ritmo de jogo ele é muito mais elevado. A gente tem que pensar nesse contexto. Neymar atualmente joga no Brasil. Os dados dele são do futebol brasileiro, que eu vou apresentar agora aqui. E os dados da Europa, eles são diferentes. A gente tem que pensar nesses dois contextos, jogadores que jogam na Europa e jogadores que jogam no Brasil. Neymar está num meio onde há muito mais fôlego para se respirar durante os jogos, tá certo? A título de curiosidade. Bom, as demandas fisiológicas, o que são demandas fisiológicas? O que é necessário para se jogar no futebol profissional? Eu fiz algumas avaliações aqui, tá certo? A primeira avaliação que a gente fez com dados que eu pesquisei naqueles artigos no SofaScore, no Futebol Referências, nós pegamos esses dados e organizamos num software estatístico e fizemos vários cálculos, tá bom? Então aqui a gente tem as ações nesses primeiros 4 gráficos, ações de alta intensidade e a distância em alta intensidade, quilômetros por jogo percorridos, tá? A barra azul é no futebol brasileiro, na Série A, a barra amarela no Campeonato Paulista e a barra verde é na Champions e a barra laranja na Copa do Mundo, na fase final da Copa do Mundo, segundo aqueles estudos científicos que nós já apresentamos aqui no início, tá bom? Nós podemos notar que Champions League e Copa do Mundo, as ações de alta intensidade, a distância percorrida em alta intensidade são muito maiores que no Campeonato Brasileiro. Do mesmo modo, nós percebemos também que isso acontece para o número de minutos percorridos e também o VO2 máximo, a capacidade cardiovascular, a capacidade cardiorrespiratória dos pulmões absorverem o ar, processarem, transformarem em oxigênio e jogarem para os pulmões, tá? E esse oxigênio ser utilizado na circulação sanguínea. Então, no contexto brasileiro, a demanda fisiológica ou a quantidade de oxigênio, a intensidade do jogo, ela é muito menor, ela é menor do que na Europa e na Copa do Mundo, tá certo?
entendemos esse contexto, vamos seguir adiante. Aqui nós temos também a variação da intensidade, ações em alta intensidade maior que velocidade maior que 21 km por hora, ou seja, sprints, tá? No contexto do Paulistão, essas ações elas são muito baixas. No contexto do Brasileirão, são baixas também. E no contexto da Copa do Mundo e da Champions, essas intensidades são mais altas. Os valores médios e os intervalos de confiança desses dois tipos de contextos futebolísticos de jogo, as ações de variação de intensidade maiores que 21 km por hora, elas são significativamente, porque esses dois quadradinhos aqui estão bem acima desses outros dois, maiores que no Brasileirão e no Paulistão, ou seja, o Neymar joga atualmente no Brasileirão e Paulistão e ele quer ir para a Copa do Mundo, onde as intensidades de jogo são muito mais altas. Dados estatísticos coletados por mim no site SofaScore, tem 4 sites de futebol que eu coletei, tá? É só jogar no Google e estatística de futebol, vai aparecer uma lista de sites. Eu peguei 4 desses, os 4 principais, não vou ficar fazendo propaganda aqui. Os 4 principais, joguei lá e compilei esses dados, fui para um software estatístico que eu utilizo para as minhas pesquisas e nós tivemos esse resultado aqui, tá? E juntamente com os resultados do Neymar que eu vou apresentar mais adiante. Bom, aqui nós vamos fazer uma avaliação da trajetória rapidamente, tá? Da trajetória temporal dos dados do Neymar. Eu compilei tudo que tinha disponível na internet de dados do Neymar. E aí site de notícias, site dos próprios órgãos de futebol e site desses analisadores de estatística de futebol, tá? Mais ou menos do ano 2009 até o ano 2026, até a data de ontem, tá? Que foi quando eu fiz a última atualização do banco de dados. Vamos lá. O que a gente tem aqui? A carga física e a aptidão técnica, ou as habilidades técnicas do Neymar ao longo do tempo, tá? De 2009 a 2010. O que nós temos aqui é a carga física que ele sofreu, as faltas sofridas, o número por 90 minutos e a eficiência dos dribles. A gente pode notar que as faltas sofridas por 90 minutos, né, elas teve um decréscimo em 2023 e 2024, quando praticamente ele não jogou, e elas aumentaram aqui em 2025 e 2026. Ao mesmo tempo, a eficiência dos dribles ela teve uma leve queda, mas ainda assim é um percentual elevado. O Neymar ele tem um número ao longo desde 2009 até 2026, a eficiência dos dribles dele varia de em torno de 65% dos dribles completados até mesmo próximo dos 80% de dribles completados. Mas esse número tem uma tendência temporal a diminuir por uma série de motivos, tá? Que já foram apresentados por outras pessoas, mas o número de lesões, certo? Aqui nesse gráfico fica bem explícito que apesar da eficiência de dribles do Neymar se manter de 2009 a 2017, ela reduziu um pouco, mas manter ali em torno de 60% até 2026, a partir de 2017, o volume de jogo dele reduziu. Ou seja, para manter a sua eficiência em dribles, esse gráfico mostra que para manter a sua eficiência em dribles, o número de jogo dele veio reduzindo, o volume de jogo veio reduzindo ao longo do tempo, certo? Vamos seguir aqui. O que eu quero dizer com isso? Que todos as variáveis do futebol, os minutos jogados, as faltas sofridas, a precisão de passes, os dribles, as assistências e os gols, eles têm uma elevada correlação entre si. Ou seja, quanto mais minutos tu joga, mais gols tu faz. Esse dado aqui de cima, minutos jogados, correlacionado ao número de gols. Quanto mais minutos tu joga, mais gols tu tem. 0,8, uma correlação de 0,8. Essa correlação pode ir de 0 até 1, 0,8.
E essas variáveis do jogo, elas se correlacionam e quer dizer o quê? Que não há como, por exemplo, eu querer dar muitas assistências e eu não ter um percentual de dribles acertado. As valências do futebol, aquilo que se analisa, elas estão correlacionadas, é isso que mostra. Quer dizer que para eu fazer uma coisa bem, eu também preciso das outras coisas. Para eu não sofrer tantas faltas, eu preciso dar mais assistências, eu preciso largar a bola. Enfim, é isso que esse gráfico mostra. E foi feito esse gráfico com os dados do Neymar e de outros jogadores que eu vou apresentar mais dados aqui, tá? Aqui nós fizemos uma comparação do Neymar com os principais concorrentes dele nesses últimos tempos na seleção brasileira, certo? O que essa comparação nos mostra? Essa primeira comparação mostra o Endrick, o Igor Thiago, os dados, né? Do Endrick, do Igor Thiago, do Neymar, do Rafinha e do Vinícius Júnior, tá bom? Vou tentar aumentar esse gráfico aqui, vamos ver se eu consigo, certo? O que isso aqui nos mostra? Mostra que isso aqui é uma pontuação em score Z que varia de -4 a +4, né? A média é no número 0, tá? Que tá aqui, essa linha média. O que é o ideal nessas valências aqui? Que o atleta ele fique acima da média, né? De preferência acima, bem acima da média. E aí a gente tem os dados do Endrick, do Igor Thiago, do Neymar, do Rafinha e do Vinícius Júnior na ordem. O Endrick para assistências, certo? Em 90 minutos, tudo em 90 minutos, tá? Percentual de acerto e tudo mais. Ele fica abaixo da média. O Igor Thiago fica abaixo da média. O Neymar em assistência fica bem acima da média, lembrando no futebol brasileiro. O Rafinha fica um pouco acima da média e o Vinícius Júnior também fica abaixo da média na comparação destes jogadores da seleção brasileira. Ou seja, em assistências aqui no futebol brasileiro, o Neymar está bem acima desses outros 4 atacantes, tá? O Neymar em dribles completados, o Vinícius Júnior ele lidera, depois vem o Rafinha e por terceiro vem o Neymar aqui e os outros dois, que é o Igor Thiago e o Endrick, não driblam tanto lá nas suas ligas, né, considerando todos os números comparativamente o Neymar. E em gols por 90 minutos, o Vinícius Júnior ele está bem acima da média comparativamente ao Rafinha, ao Neymar, ao Igor Thiago e ao Endrick, certo? Isso aqui avaliando a temporada 2025-2026, tá? O Neymar em passes completados, ele é o segundo comparativamente com Vinícius Júnior. Em sprints maiores do que 25 km por hora por jogo, o Neymar é o pior de todos. Ele está abaixo. O primeiro é o Vinícius Júnior, o amarelinho, e o segundo é o Rafinha. A mesma coisa para a velocidade máxima. O Neymar é o jogador, comparando esses 5, né? Endrick, Igor Thiago, Neymar, Rafinha e Vinícius Júnior, que tem os piores valores de velocidade máxima. Ou seja, o Vinícius Júnior ele lidera dentro das comparações desta temporada, ele lidera em dribles completados, gols, passes completados, sprints e velocidade máxima. Isso quer dizer que fisicamente e efetivamente dentro do jogo, quem tem contribuído mais é o Vinícius Júnior. O Neymar ele apenas se destaca em passes completados, em segundo lugar, e em primeiro lugar em número de assistências, certo? E aqui ele fica em terceiro. Então, dentro do ataque da seleção brasileira, em números, efetivamente, e aqui nós não estamos avaliando criatividade nem genialidade, estamos avaliando o que a gente consegue avaliar cientificamente, e isso é avaliado
por treinadores e por comissão técnica, inclusive eles têm dados sanguíneos, dados de urina, dados cerebrais, de tudo que é relacionado à saúde dos atletas, eles têm. Fisicamente e tecnicamente, na efetividade do jogo, o Neymar ele se destaca basicamente em assistências. O Vinícius Júnior é o que mais se destaca nesta comparação aqui feita com dados reais dos atletas, dados estimados pelos sites de estatística e de bioestatística, tá bom? Aqui nós temos o componente criatividade avaliado, tá? Que é o número de intenções, de ações que vão criar algo diferente dentro do contexto de jogo e vai fazer a diferença lá no final da partida, tá? E essa pontuação ela foi criada estatisticamente de uma maneira arbitrária, tá? Que varia de 0 a 10 para a criatividade, os gols por 90 minutos, a pressão defensiva que os atacantes fazem e a velocidade em km por hora percorrida. Em criatividade, o Neymar pontua quase o valor máximo, 10, e aí os outros dois, que foram a comparação aqui, o Vinícius Júnior e o Rodrigo, e o Rodrigo nem vai para a Copa, mas enfim, o Neymar fica acima desses dois jogadores. Nos outros quesitos, o Rodrigo e o Vinícius Júnior, eles estão acima do Neymar, que é os gols por 90 minutos, a pressão defensiva e a velocidade. Pensando no estilo de jogo do Carlo Ancelotti, Vinícius Júnior e Rodrigo se adequam muito mais ao estilo de jogo da equipe que o Ancelotti quer, tá? Vamos seguindo? Aqui nós temos uma avaliação com outros atacantes da seleção brasileira no quesito velocidade e criatividade. A criatividade aqui está aqui desse lado e a velocidade máxima. Quando a gente une as duas coisas, a gente percebe que o Neymar ele é criativo, o mais criativo de todos. No entanto, ele é o que tem a segunda menor velocidade média de jogo, que é cerca de 33 km por hora. Os outros jogadores, por exemplo, Estevão e Vinícius Júnior, eles estão próximos do Neymar aqui, nesse quesito criatividade. Só que as velocidades máximas deles, elas são muito maiores por causa da capacidade física, enfim, por causa do contexto. Bom, e aqui nós temos a comparação do Neymar com atacantes que irão para a Copa do Mundo, com o ritmo da Copa do Mundo, que é o campeonato italiano, ele tem um ritmo muito semelhante ao jogo da Copa do Mundo. E aí a gente tem um atacante médio da Série A e o valor do Neymar. O que isso nos mostra, tá? Que quanto mais intenso é o jogo, um atacante brasileiro ele consegue percorrer a mais de 25 km por hora, 550 metros por jogo para ter uma participação em gol. É isso que um atacante médio brasileiro consegue fazer. Um atacante médio de elite, ele tem 0,9 participações em gol, correndo 800 metros por jogo, a mais de 25 km por hora. O Neymar, para ele ter a participação de um gol mais assistência, um gol ou assistência a cada 90 minutos, ele consegue percorrer 600 quilômetros por hora. O que isso quer dizer? Que em termos físicos de eficiência para o jogo, o Neymar ele é melhor que um atacante médio da Série A brasileiro, bem melhor. Ele faz um gol a cada 90 minutos, participa, né, efetivamente de um gol a cada 90 minutos, comparativamente a 0,5 gol, a meio gol a cada 90 minutos, correndo 550 metros por jogo. Já o nível de Copa do Mundo, ele é de 0,9 gol, percorrendo a mais de 25 km por hora por jogo. Isso quer dizer que o nível dos atacantes mundiais, ele é de mais força física e mais explosão e mais velocidade, e conseguir manter velocidades elevadíssimas do que o Neymar para fazer
um pouco mais de gols, 1 gol versus 0,9, mas ele corre a partir bem menos que os outros jogadores, consegue correr bem menos que os outros jogadores. E esse é um ponto que o Ancelotti falava de intensidade. Provavelmente eles têm dados muito mais completos e mais fidedignos e mais próximos daquilo que é o real do que a gente aqui consegue conseguir na internet. Mas pensa, eu já consegui várias coisas na internet e pensa na quantidade de dados que a comissão técnica tem para avaliar, para ver se convoca ou não o Neymar, tá? E vocês podem notar que eu não estou falando mal do Neymar aqui, eu estou apenas mostrando os dados que estão disponíveis para qualquer pessoa consultar na internet, desde que saiba como pesquisar, certo? E aí, o Neymar atende às expectativas da Copa? Nesse gráfico a gente pegou um autor que é o Moore, de 2003, e ele, lá em 2003, ele fez a análise do que é necessário para um jogador ir à Copa do Mundo. Então aqui nós temos as notas de Copa do Mundo, certo? Que foram feitas com base nas medidas deste autor científico. Então nós temos 7,5 para a experiência, o Neymar pontua 9,5. 9,5 para estrutura física, capacidade física, aptidão física. O Neymar atualmente, segundo os critérios deste autor das ciências do movimento humano, o Neymar pontua 5,5 nesse quesito a partir dos dados dele. O inteligência para o jogo, né, a avaliação de acordo com os dados do Neymar e os dados de outros jogadores, o necessário para ir para a Copa do Mundo é 8, o Neymar tem 9,5. E a capacidade técnica de um jogador mediano para ir para a Copa do Mundo é 8,5 e o Neymar tem a nota 9. Então podemos concluir aqui, a partir desse gráfico, que o Neymar tem a criatividade, a experiência, dribles decisivos e uma ótima capacidade de driblar desde que seja perto da área, e a inteligência para o jogo, versus os pontos fracos, que é o ritmo fisiológico baixo, o risco de lesão aumentado, e os dados dele atualmente são baseados no futebol nacional. A pergunta que fica é, para vocês responder aqui nos comentários, a partir dessa análise aqui, você, pessoa física como eu, levaria o Neymar na Copa? Um abraço, até o próximo vídeo. Deixa um comentário sobre o que vocês gostariam que eu fizesse. O próximo vídeo pode ser sobre Copa do Mundo, que está aí, e vamos esperar a convocação do Carlo Ancelotti no dia de hoje. Eu acho que é agora à tarde, né? Um abraço e até a próxima. Falou? Não esquece de deixar o like se você ficou até esse período aqui todo comigo.